Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do seu mini curso Algo de Ritmo no SageMath. Sou o professor Josimar e hoje vamos trabalhar gráfico de funções, tá bom? Vamos primeiro aprender a graficar em R2. Então vamos lá. O SageMath permite fazer gráfica de funções de forma explícita, de forma paramétrica, de forma implícita, já seja em coordenadas polares, por exemplo. Além disso, o Sage permite personalizar meu gráfico, né? Já seja mudando a cor, a espessura, colocando alguma legenda no gráfico, né? Tudo isso a gente vai aprender na nossa aula de hoje. Quando a gente usa o Sage para construir o gráfico de funções, né? Eles são gerados no formato PNG, tá bom? E esse daí ele gera uma nova janela no qual o gráfico você pode salvar para usar em futuros trabalhos. O comando básico para construir as funções, né? Construir o gráfico das funções é o plot. Então eu uso a sequência aqui, o plot, a função, o x mínimo e o x máximo. E se eu quero especificar o domínio onde eu quero construir o meu gráfico, né? E a parte de opções, né? Que como eu falei, é para personalizar o gráfico. Tá bom? Então comecemos com esse exemplo básico. Eu quero graficar a função x ao quadrado. Eu quero a parábola, né? Note que, nesse caso, eu não especifiquei o domínio. Eu só coloquei a função x ao quadrado, que é o único obrigatório colocar, a função. Se eu não especificar o domínio, o set me retorna por defeito, né, o gráfico da função no intervalo de -1 a 1, tá bom? Mas se eu quiser especificar meu gráfico, eu posso fazer o seguinte, né? Aqui, ó, eu quero graficar a função x ao cubo menos x no intervalo de menos meio 1.5 até 2, né? Então o set vai me retornar de fato o gráfico dessa função no intervalo que eu especifiquei. E obtemos aquele gráfico, certo? Olha, às vezes é bom primeiro definir minha função e depois graficar ela. Aqui estamos fazendo, olha só, eu defino a função f de x como sendo o módulo de x menos meio, né? E depois eu vou pedir para o set me graficar essa função, né? Então eu tenho só duas opções de fazer o gráfico. Primeiro definindo, depois graficando ou simplesmente graficando. E o set me retorna de fato o gráfico dessa função no intervalo que eu especifiquei, certo? Esse daqui é importante às vezes quando a gente precisa fazer outras contas com a mesma função, né? Por exemplo, eu quero a função f, eu defino ela, grafico ela, posso ter depois a derivada da função, a integral da função, né? Então às vezes é muito bom fazer desse jeito aí. Olha, quando eu penso já em personalizar meu gráfico, né? Eu posso digitar no set o comando plot options, né? E o set vai me dar uma listagem de todas as opções que eu tenho para personalizar o gráfico. Já seja, como eu falei, mudando a cor, a espessura, colocando alguma legenda em particular, fazendo alguma nomeação nos eixos, né? Tirando os eixos, por exemplo. Tudo isso daí aparece se eu colocar plot options, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos de como usar essas opções para personalizar. Olha, note que eu quero nesse caso graficar, né, a função x ao quadrado menos 2x mais 3. Tem essa função quadrática. Eu quero graficar ela no intervalo de menos 3 a 4, certo? Além disso, eu quero agora que o gráfico seja de cor vermelho e o triplo da espessura, né? Então eu já estou usando aqui duas opções para personalizar o gráfico. Note que quando eu coloquei a cor, eu estou colocando esse vermelho, né, em aspas, certo? Porque o set só reconhece como texto o false e o true. Cada vez que eu usar outras palavras, sempre é bom colocar entre aspas, para que o set consiga reconhecer ela, tá bom? Então aqui, de fato, o set me retorna o gráfico dessa função com um triplo de espessura e de cor vermelha. Pronto. Olha, o set ele usa a variável pré-determinada x.
Se eu quiser usar outra variável, eu preciso primeiro definir essa variável. Imagine que eu quero desenhar, né, fazer o gráfico da função y igual a seno de t, com t percorrendo nesse intervalo. O que eu posso fazer? Tenho duas opções. Como o t, eu posso colocar em vez do t o x, que já está definido no set. Então, grafico o seno de x no intervalo de menos 10 a 10. Pronto. Né? Ou, não, eu quero usar o t. Então, eu posso definir primeiro minha variável. Então, eu coloco var. Defino, em aspas, minha variável. Né? Minha variável t. Aqui estou dizendo o set. Que o t, ele considerar como variável. Depois, eu já posso desenhar o plot seno de t no mesmo intervalo, e nos dois casos vai me retornar o mesmo gráfico, tá bom? Então, sempre que eu usar uma variável que não seja o x, eu primeiro tenho que dizer o set, que considerar ela como variável, né? Tenho que definir ela. Olha, às vezes nos encontramos no fato de construir funções que sejam definidas por partes, né? Nesse caso aí, é muito recomendável simplesmente usar a soma, né? Se considerar a soma, na opção plot, ele vai me dar dois gráficos juntos, né? Ele vai juntar os gráficos. Então, por exemplo, aqui eu estou graficando a função seno de x no intervalo de menos 5 a menos 1, né? O x ao quadrado, a parábola, menos 1 a 2. E aqui a função x no intervalo de 2 a 4. Então, se eu colocar esse comando, o set vai me retornar essa função que pode ser definida por partes, né? Então, essa a funcionalidade desse símbolo mais, quando a gente fala trabalha com gráfico de funções, tá bom? Agora, existem alguns gráficos que já vêm definidos no setmat. Por exemplo, um ponto, uma reta, uma circunferência, né? A gente pode já usar uns comandos para desenhar eles. Por exemplo, se eu colocar um ponto em 2 dimensões, eu aqui coloco o ponto, o set já dirá diretamente aquele ponto. Eu posso colocar uma linha, por exemplo, né? Aqui coloco o ponto inicial, o ponto final da linha, certo? Sempre que eu usar esses gráficos determinados no set, eu recomendo sempre, primeiro, definir cada uma dos objetos, da reta, os pontos, as circunferências, por exemplo, e depois pedir para o set te mostrar, com esse comando show, o gráfico das funções, né? Mas usando essa opção aqui, a Speed Radio. Por quê? Porque o set, normalmente sempre adapta, né? Adapta os eixos ao gráfico da função, tá? Então pode ser que se eu tenho uma função muito crescente, por exemplo, a escala no x não seja o mesmo que o y, seja distinto. Então uma circunferência pode ser vista como uma elipse, talvez, né? Então, se você considerar essa opção aqui, ele de fato está dizendo que tanto x quanto no y considerar a mesma escala, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu defino o A sendo o ponto 2, 3, né? Eu defino o B sendo a reta que une esse ponto menos 1, menos 2 até o ponto 1, 4, 1, né? Essa é a reta aqui. Aqui está o A. E o C, a circunferência de centro 2, 1 e de raio 1,5, né? Você pode ver aqui. Depois, olha só, eu estou pedindo ao set me mostrar os 3 gráficos, né? E com a opção que eu falei para vocês, para ele não fazer aquele negócio de mudar a escala, né? Que pode ser feito em alguns casos, tá bom? Então, aí temos alguns gráficos já determinados. Olha, vamos continuar vendo algumas opções que eu tenho para personalizar meu gráfico, tá bom? A gente usou, por exemplo, Color Red, né? Para colocar um gráfico vermelho. Mas às vezes eu quero um cor mais personalizado. Então eu posso usar esse comando aqui, né? RGB Color. Eu estou dizendo que eu quero um color, né? Eu quero um color que seja. Aqui eu posso colocar 3 valores entre 0 e 1. O primeiro valor vai ser a quantidade de vermelho que eu quero. O segundo vai ser a quantidade de verde que eu quero.
e o último, a quantidade azul, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei 100, então quero todo de vermelho, então vai ser cor vermelho, né? Então aí eu posso ir personalizando as cores também que eu quero, né, de forma particular. Essa opção aqui, Fill Through, ele está me dizendo que eu quero preencher todo o meu gráfico, tá bom? Como eu coloquei Fill Through e nesse caso aqui uma circunferência, ele preencheu tudo que está dentro. Se o gráfico não fosse fechado, ele vai preencher tudo que está entre o gráfico da função e o eixo X, tá bom? E eu coloquei, por exemplo, aqui uma legenda, né? Coloquei círculo unitário. Então, e o 6 me retorna de fato essa circunferência preenchida de vermelho e com aquela legenda, círculo unitário. Olha, esse negócio de preencher é muito útil quando a gente, por exemplo, ensina um curso de cálculo, né? Quando a gente estuda as integrais, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu estou pedindo para ele o P seja o gráfico da função x ao quadrado, né? A parábola, intervalo 0, 1, fill through. Então, ele desenhou, o Sage desenhou a parábola x ao quadrado e preencheu tudo que está entre a parábola, né? E o eixo x, tá vendo? E a gente sabe que isso daqui representa a integral, né? Ah, então coloco um texto. Olha aí, já meditei o texto. Entre aspas, né? Como a gente falou, entre aspas, coloco a integral, né? A integral de 0 a 1 de x ao quadrado diferencial de x é igual a área embaixo da curva. E eu tenho que colocar aqui exatamente o ponto central, né? Que eu quero que o meu gráfico seja escrito. Que 0.3, 0.5 é o centro onde eu vou começar a escrever todo esse texto aí. E depois peço para mostrar o gráfico tanto quanto o texto. Então eu obtenho esse daqui, certo? Como eu falei, é muito útil para quando a gente ensina um curso de cálculo, né? Olha, quando a gente usa esse comando fill through, existem muitas outras opções com fill. Eu posso colocar, por exemplo, fill mínimo, fill máximo, né? Para dizer, se eu não quiser todo que está embaixo, quiser todo que está acima, posso colocar fill máximo, né? Max, né? E a gente preenche tudo que está arriba do gráfico, certo? E por aí vai. Tem as outras opções que a gente pode ver mais na frente. Também podemos graficar funções, fazer o gráfico de funções paramétricas, né? Aqui, ó, tá vendo aqui? Eu quero graficar a função cosseno de t, seno de t ao cubo, certo? Mas olha aqui, eu vou usar uma nova variável, o t. Então, como a gente ensinou, eu posso colocar, tenho que definir essa nova variável. Estou dizendo que o t considere como se fosse a variável x, né? Eu posso colocar esse comando aqui, ou posso colocar também var aspas t, né? Que o t seria considerado como variável. Então depois, colocando o parâmetro plot, eu já tenho que posso usar o t aqui e especifico, né? Aqui, ó, deveria ser o t, né? Aqui o t, especifico que o t percorre entre 0 e 2π, tá? Já que estou dizendo para não considerar os eixos, eu só quero ver o gráfico da função. Então, eixos false, certo? Olha aqui, me apareceu o gráfico dessa função de forma paramétrica. Também podemos fazer o gráfico de funções inversas, né? Quando eu vou graficar uma função inversa, é simplesmente fazer um espelho, né? Fazer um espelho a respeito a função y igual a x, certo? Então, desse jeito a gente grafica no Sage. Por exemplo, se eu quiser graficar a função inversa do seno, a função arcosseno, então eu estou dizendo aqui, eu quero desenhar o espelho da função seno com respeito à função y igual a x, né? Nesse domínio aqui, com x percorrendo de menos 2π até 2π, certo? E colocou lá em V. E ele me retorna de fato o gráfico, né, da função arcosseno nesse intervalo aí, tá certo? Aqui também, por exemplo, eu estou fazendo a função arcotangente, né, certo? Nesse mesmo intervalo. Só que pode ser que às vezes a função pode crescer muito, né? Então, para poder graficar é bom controlar um pouco o domínio. Então, por exemplo, nesse caso, eu estou dizendo aqui que o x mínimo seja 20 e o x máximo seja 20, né? Então, grafica a função de fato nesses
nesse intervalo aí, tá bom? Agora, algumas opções que eu tenho para controlar o gráfico. Já sabemos que se eu colocar a função, né, depois colocar esses valores aqui, estou dizendo que eu quero essa gráfica da função, o gráfico dessa função nesse intervalo aqui, certo? E além disso, eu também posso controlar onde vai aparecer no eixo Y, né, o Y máximo e o Y mínimo, certo? Por exemplo, é muito útil quando a gente trabalha com funções que aparecem nessas assintotas verticais, né? Por exemplo, se eu quiser graficar a função 1 sobre x ao cubo menos x no intervalo de menos 2 a 2. Se a gente analisar essa função, ela possui duas assíntotas verticais nesse intervalo, em menos 1 e em 1. Né? Então, se a gente graficar só essa função, eu colocar essa daqui no sitemap, ele vai me retornar isto. Olha a desconfiguração do gráfico, né? Ele não tem muito sentido aqui, porque o que acontece? Que ele, como são assíntotas verticais, a função cresce muito perto daqueles pontos, né? Então o set tenta, como eu falei, modificar a escala do eixo com x com o eixo y, de tal maneira que consiga graficar um pouco mais, fazer um pouco mais o gráfico, né? Então ele desconfigura. Então para esse caso aí, é bom controlar também o eixo y. Por exemplo, aqui no segundo, eu estou colocando a minha função no mesmo intervalo, só que estou dizendo aqui, só quero que apareça o y no mínimo em 5 e até 5. Nesse intervalo aí, e olha como mudou o gráfico da função, né? Agora estou considerando já essa função, só que as assíntotas verticais, o set reconhece como se fosse parte da função, né? Então a função é como se fosse aqui, continua por aqui, né? E vai por aqui, certo? O que não pode ser, né? O que não pode ser. Então, o que a gente faz? Podemos usar essa função aqui para detectar os polos, né? De tal maneira que aqui, ó, a gente pode ver já que não aparece essas assíntotas verticais no menos 1, no 1, no 0 também, né? Que aparece, já não aparecem as assíntotas verticais como parte da função. Mas se eu quiser, por exemplo, né? Aqui, ó, aqui já aparecem as assíntotas verticais, mas com outra cor, né? Para diferenciar o gráfico dessas assíntotas, eu posso colocar o seguinte, né? Detectar polos e me mostrar os polos, me mostrar também essas assíntotas verticais, tá bom? Então são as opções que eu tenho quando aparecer esse tipo de gráficos, tá bom? Também podemos já, com tudo isto, fazer, por exemplo, gráfica de reta tangente, né? Por exemplo, aqui eu tenho a função x ao quadrado nesse intervalo, certo? E eu quero graficar essa função. Mas se eu quiser graficar a reta tangente, eu sei que a reta tangente daqui, né, desculpa, a função x ao quadrado mais 1 vai ser 2x, né? Então eu tenho a função x ao quadrado mais 1, tenho uma reta tangente, e eu posso colocar aqui, olha aí, ponto 1, ponto 2, e aumentei o tamanho, né? Então, para ressaltar o ponto de tangência, certo? Olha aqui, essa opção que eu coloquei aqui, ó, ele é para fazer uma grelha, né, no gráfico, que às vezes é muito útil quando a gente está de forma didática, né, dando uma aula, é muito útil essas grelhas aí, bom? Eu posso colocar essa opção aqui, ou também um frame, os dois me produzem essa grelha. Posso nomear os eixos, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, um problema de economia, um problema de biologia, química, né? Às vezes é muito bom ter um nome para os eixos, não simplesmente x e y, né? Que represente, por exemplo, a quantidade de itens vendidos e o lucro de uma empresa, né? Então eu posso também personalizar os gráficos, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei que nos eixos, né? Uma legenda nos eixos, no x quero que seja x e no y quero que seja y igual a f de x, né, que apareceu aqui. Então aqui posso colocar, por exemplo, em vez de x, itens vendidos, né, que apareceria itens vendidos, e aqui lucro, por exemplo, né? E depois grafiquei essa função aqui, certo? E coloquei uma legenda, vocês podem ver aqui, né? Uma legenda da função. Posso, como eu falei, também graficar em coordenadas polares, né? Todas as coordenadas polares já sabemos que aparecem em função do raio e a função do ângulo, né? Normalmente os gráficos as funções são desse tipo aqui, r igual a r de θ. Então,
preciso definir minha nova variável, o θ nesse caso aí, né? Defino minha nova variável e já posso graficar, usando agora polar plot, né? Gráfico em coordenadas polares, da função 2 cosseno de 5θ, e estou dizendo que o θ que percorre é de 0 a 2π, e o set me retorna esse gráfico aí, tá? Mas quando a gente trabalha em coordenadas polares, pode aparecer alguns probleminhas, né? Por exemplo, se eu tiver que graficar a função exponencial de θ sobre 10, né? Nesse θ valendo nesse intervalo aqui, então se eu colocar só esse daqui no set, ele vai me retornar esse gráfico aqui, ó. Você pode ver que esse gráfico está meio torto, né? Por que acontece isso? O set, para fazer o gráfico das funções, ele usa pontos para interpolação, né? Ele usa 200 pontos aleatórios no intervalo que você deu. Você deu um intervalo, ele pega 200 pontos de forma aleatória e faz uma interpolação da função, certo? Então, se o intervalo fosse muito longo, às vezes 200 pontos não são suficientes para ser uma boa representação do gráfico, certo? Então, às vezes é muito bom mudar a quantidade de pontos para eu fazer essa interpolação, né? Construir esse gráfico. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo aqui plot points, essa opção aqui é para dizer, eu quero que o set use 10.000 pontos, né, para realizar a interpolação e construir o gráfico. Aqui, ó, aqui usou 200 pontos e aqui usou 10.000. E vocês podem notar a diferença, né? Isso daqui ficou muito melhor, tá? Então, quando o intervalo onde eu quero graficar, quando eu fazer o gráfico, seja muito longo, é bom mudar esse negócio aqui, né? A quantidade de pontos que eu uso para fazer a interpolação. Função implícita, também posso graficar as funções implícitas no set, né? Olha aqui, eu posso definir minha função g de xy igual a esse cara aqui, só que tem um problema, né? Ainda o x eu posso usar, o y não. Eu teria que primeiro colocar o que? Var y em parênteses, né? Especificar que o y também seja variável. Agora sim, construo minha função e depois uso implicit plot para graficar ela no intervalo que eu quero. Eu tenho esse daqui, certo? Olha aqui, também podemos usar esse daqui, dessa forma aqui, né? Defino minha variável, implicit plot, a função x ao quadrado mais y ao 5 mais 5xy igual a 25, né? Só que vocês sabem que quando você vai usar aqui, tem que ser igual, tá? Se vocês podem colocar também esse negócio como se fosse menos 25, né? E já não colocar igual a zero. Se você colocar só esse daqui, é a mesma coisa também, tá? Igual a 25 menos 25. Eu estou dizendo que eu quero o x percorrendo entre menos 10 e 10 e o y também. Eu quero uma grelha, né? Um gráfico. E eu quero que os eixos sejam com os valores especificados. Então aqui, ó, que aparecem os valores, né, no gráfico. E para terminar nossa aula de hoje, podemos ver as curvas de nível, né? Na próxima aula a gente vai tratar sobre gráfico de funções em 3 dimensões, tá? Só que às vezes quando a gente trabalha com superfícies, né, a gente pode obter informações fazendo z igual a constante, né, as curvas de nível, certo? Então, como é que a gente construi essa curva de nível, né? Então, por exemplo, eu posso usar a opção Ctrl Plot para ser a curva de nível. Por exemplo, se eu tenho essa superfície aqui, x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Eu quero graficar essa curva de nível com x e o y percorrendo nesse intervalo, tá? Aqui estou colocando né, labels true para dizer que colocar os valores, né, de z igual a constante, certo? Da curva de nível. Mas para isso eu tenho que primeiro especificar de novo essa nova variável que está aparecendo, nesse caso y, certo? Olha, essas são uma curva de nível que pode aparecer em algum livro de um livro de cálculo, né? Mas eu gosto muito usar o seguinte curva de nível, fazer um sombreamento na curva de nível, né? Não com valores, sino com um sombreamento. Tipo assim, se tem os cores mais pretos, quer dizer que o valor de x é mais pequeno, e se o valor é mais branco,
quer dizer que o valor de Z é mais alto, certo? Então ele faz um sombreamento de acordo ao valor de Z. Então como é que a gente consegue isso? Usando o control plot junto com a opção plot points, tá? Então ele coloca fazer esse sombreamento aqui. Então pessoal, esses com respeito à nossa aula de hoje, tá? A gente se encontra na próxima aula.